Nós estamos com uma série de mensagens aí falando sobre a volta de Jesus. Vamos dizer que nós estamos comendo pelas beiradas? Vamos dizer que nós estamos falando de assuntos mais leves? Nós vamos entrar em assuntos mais contundentes dentro do Apocalipse? Mas não somente Apocalipse, mas a volta de Jesus. Então nós estamos tratando da volta de Jesus, hoje pela manhã tratamos da volta de Jesus, e vamos continuar hoje, pela manhã não, agora à noite nós vamos pregar sobre Apocalipse no capítulo 5, nós vamos falar sobre o mistério lá, sobre o livro que estava selado. Irmãos, o livro do Apocalipse, ele é uma forma de Jesus dar segurança à sua igreja, de que ele vai voltar para buscá-la. É isso que atesta o Apocalipse. Jesus fala de acontecimentos futuros para mostrar que ele está consciente e tudo está no seu devido lugar. Por incrível que pareça, a gente às vezes pode ter uma sensação ou uma noção, assim, de que o mundo está de cabeça para baixo. Não é que tem a noção, na verdade está de cabeça para baixo, só que não está pegando Deus de surpresa. Aí é que entra o mistério. O livro do Apocalipse, não só o livro do Apocalipse, o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, Ezequiel e Daniel são livros muito fortes dentro dessa área de falar dos últimos dias, mostra exatamente como vai se fechar. Hoje pela manhã nós falamos de Pedro falando que o mundo vai terminar, os céus vão estar abrasados, tanto os céus como a terra, e tudo que foi construído pelo homem vai ser destruído. Então hoje pela manhã a gente já entrou um pouquinho nesses meandros, dessa questão do que, embora não tenha sido o livro do Apocalipse, mas fala da doutrina dos últimos dias. Irmãos, na verdade, para Deus, nada está fora do lugar, embora aos nossos olhos pareça que as coisas estão fora do controle de Deus, mas não está fora do controle de Deus. Então, como nós estamos vivendo os últimos dias e como as coisas estão, é como uma porca que vai apertando a sua rosca, as coisas estão realmente sendo cada vez mais arrochada e mais apertada, e não é tempo mais, irmãos, entendo o que eu quero falar, não é tempo mais de mimimi espiritual, não é tempo mais de não perdoar o meu irmão e estou de mal com você, não é tempo mais de dar as costas para o santuário. Nós estamos mais vivendo um tempo onde a gente já não quer mais falar com o irmão porque deu problema, pelo amor de Deus. Nós não estamos mais nesse tempo, isso já passou. Nós não precisamos enxergar e ver as coisas arrochar, irmãos, igrejas vão fechar. As coisas vão ficar muito difíceis para a igreja do Senhor. Vai ter momento que a igreja do Senhor vai ter saudade do santuário, porque não vai ter mais santuário. Se nós olharmos para o mundo e a gente observar o que está acontecendo com a apostasia, com a incredulidade, com a perda de fé que está entrando dentro do santuário, a gente fica estarrecido. Olha para a Ásia, e vê o que tem lá de igreja cristã, 1%? Olha para a Europa, olha para o Oriente Médio, onde é que estão os crentes, onde é que está a igreja? Olha para a América, os Estados Unidos, o maior país democrático do mundo, está perdendo a sua democracia. Irmãos, a apostasia está entrando no mundo de forma que se estabeleça, que venha cumprir o que o apóstolo Paulo falou. Antes que o Níquel apareça, antes que apareça o homem da desolação, o que vai acontecer? Antes que tudo isso apareça, é necessário que venha a apostasia. Claro, é necessário que diminua o nível de unção, de graça, de glória. É necessário que a presença do Espírito Santo no mundo diminua, para o inferno aparecer com mais força. Porque dentro da apostasia, o que vai acontecer? As pessoas que vão perdendo a sua fé,
e que o coração vai ficando endurecido, o Espírito Santo vai convencer as pessoas do seu pecado, já que não vai conseguir mais convencer. Tem crente que já não, o Espírito Santo já não convence mais do pecado, e já entrou na apostasia. O mundo, hoje, o Espírito Santo não consegue ministrar. Quantas pessoas que se converteram sem ser na igreja, se converteram na rua, se converteram olhando placa de outdoor, se converteram ouvindo música, se converteram com um papelzinho no chão. Irmãos, isso está ficando difícil. Não está tendo mais essas conversões, porque o coração está endurecendo, está ficando duro. Isso significa que o Espírito Santo não está mais conseguindo atuar no coração do homem. E à medida que o Espírito Santo vai tendo mais dificuldade e mais pessoas não permitem ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, vai chegar um momento, é como se o Espírito Santo não tivesse mais nada que fazer nesse mundo. O Espírito Santo vai fazer o quê? Não consegue mais convencer ninguém. Então vem o iníquo e dá as caras, o homem da desolação, o anticristo. Apocalipse 5, capítulo 1, até o verso 10. Vamos ler aí, junto comigo. Nós vamos falar sobre o livro, os selos do livro que está na mão de Deus. Os selos desse livro. Apocalipse 5, 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre eles, um dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Senhor, nós oramos nesse momento, pedindo que a Tua presença, a Tua graça, o Teu Espírito Santo possa estar sobre nós nesse lugar. Nos dê, Senhor, a Tua bondade, a Tua graça. Seja o Teu Espírito a comunicar as verdades ao nosso espírito. Seja o Senhor, o Espírito Santo de Deus, a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor ainda tenha essa plena liberdade de falar, de ministrar
de trazer sobre nós esse sentimento de juízo. Abra os nossos olhos e os nossos ouvidos nessa noite. Nós oramos agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse livro livro escrito por dentro e por fora, nós vamos mostrar daqui a pouco o que é isso. E o livro estava na mão de Deus, Deus estava sentado no trono, e ninguém podia abrir o livro, ninguém era digno, até que os anciãos falaram que o leão da tribo de Judá era digno e podia abrir o livro. É o momento em que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, vai até o trono e pega o livro da mão de Deus. Jesus pega o livro que está nas mãos do Senhor para abrir. A questão é, que livro é esse? A Bíblia fala que João chorava muito. Ele foi tomado por uma grande emoção. E o livro, como diz, ele era escrito por dentro e por fora e ainda possuía 7 selos. Agora, nos capítulos anteriores, esse é o capítulo 5. No capítulo 2 e no capítulo 3, especificamente esses 2 capítulos, ele é cheio de alerta para a igreja do Senhor Jesus. Nesses capítulos, Jesus havia falado para João escrever a respeito da igreja. Jesus aparece e manda escrever aos anjos da igreja. Por que essa expressão anjo da igreja? Porque anjo significa mensageiro, e o pastor é um mensageiro. Apenas essa identificação, chamando os pastores de anjo da igreja. Não pela sua pureza, mas pela sua mensagem. Então, nesses capítulos, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, Jesus havia falado para João escrever a respeito da igreja. E Jesus falou algumas frases, são 7 igrejas, né? Eu coloquei aqui algumas frases. Jesus falou algumas frases para João, por exemplo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Arrependa-te. Jesus fala para João escrever, por exemplo: tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que seduz os meus servos a praticarem prostituição. E faz outros alertas. Quando chega na última carta, Jesus manda ainda mais um recado. Esses recados são para o anjo da igreja. Quer dizer, esses recados são para os pastores corrigirem a igreja, para os pastores tratarem dos pecados que estavam no meio da igreja. A função dos pastores aqui é não deixar a igreja pirambeira abaixo. É cuidar da igreja para que um erro não possa trazer outro erro, como uma avalanche, um pecado trazer outro pecado, e as coisas começarem a acontecer dentro da igreja e o pastor se deixar. Então Jesus está fazendo um alerta para os pastores, para eles tomarem conta da igreja. E o último recado que Jesus manda para a igreja, que através de João, escrevendo essa última carta, ele diz: porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe, depois de João ouvir do Senhor tudo isso, depois de João ouvir Jesus falar dos problemas da igreja, e ainda ouvir que a igreja precisava se consertar, João agora se vê numa situação muito difícil. João vê um livro, João sabe que livro é esse, por isso que ele chorava. João vê um livro nas mãos de Deus, o Senhor estava assentado no trono, e esse livro não podia ser aberto, porque alguém para abrir aquele livro tinha que ter dignidade. E a pergunta é: por que João chorava? Claro, João chorava porque não encontrou ninguém para abrir o livro. E o fato é que só Jesus, porque a Bíblia fala aqui que ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra tinha condições de abrir aquele livro. O fato é que só Jesus podia abrir o livro, mas até então, João não sabia se o livro seria aberto ou não, por isso o seu choro. Então nós vamos ver como funciona, irmãos, o contexto histórico da época para a gente aplicar. Porque Deus usou sempre os contextos de época, da pessoa, para ela poder escrever e entender.
Não adiantava Deus usar uma outra linguagem que ficasse fora do entendimento dela. Deus tinha que dar explicações, quer dizer, falar determinadas frases que contextualizassem o entendimento daquele que está escrevendo. Então, vamos ver como funcionava o contexto da época para a gente poder entender o que é tudo isso, essa cena que nós acabamos de ler. Teve um historiador que ele disse que na Babilônia era muito fácil reconhecer uma pessoa. Era só você ver a sua capa e o selo que estava na capa. Quer dizer, diante de uma capa e com um selo, você identificava, porque o selo identificava direito de propriedade e identificava uma autoridade e dignidade que aquela pessoa possuía naquela sociedade. O selo era um certificado que identificava a pessoa, que identificava quem ela era. Então, dentro da cultura da época, nós encontramos nas Escrituras a questão do selo também. A Bíblia é um exemplo para mostrar sobre isso. Lá no Antigo Testamento, no capítulo 38, nós não vamos ler, só vou mencionar. Lá no Antigo Testamento, em Gênesis 38, 16, versos 16, 17 e 18, tem a história de Judá e Tamar. Tamar, não vou contar a história aqui, porque senão a gente não vamos prosseguir no nosso tempo aqui, não vai dar. Mas Judá fingiu, ela era nora, ela fingiu de prostituta para ter relações com o Judá, o seu sogro. A gente fica tentado a contar as histórias, né? Para poder, poxa, o que houve? Uma nora ter relação com o seu sogro, o que houve? Parece uma bagunça toda. Mas não vou contar não, senão vou me perder aqui, não vou contar não. Vai lá e lê, por favor. Gênesis 38, pronto. Ela fez isso aqui muito consciente, porque o sogro estava devendo algo a ela. Mas, bom, Judá teve a relação com essa prostituta, ela não era prostituta, teve essa relação com a Tamar, mas não tinha dinheiro para pagar. E ela diz para ele, deixa como penhora, você deixa comigo aqui o seu selo, a sua capa, a sua corrente. Deixa comigo aqui. E depois você vem pegar. Então o que ele fez? Ele deixou, quando ele voltou para pagar, ela sumiu. Ela desapareceu. Na verdade, ela queria ficar com o selo, com a capa, com a corrente, que identificava, aquele material identificava quem ele era. Então ele pediu o selo. Ela pediu o selo porque poderia identificar quem era, né? E aí aconteceu, depois de Judá condenar a Tamar, e ela falou assim, bom, quando ela soube que ela foi condenada, que ela seria mesmo, ela falou assim, olha, o homem com o qual eu tive relação, o homem que eu tive relação é o dono dessas coisas aqui. Ele, quando olhou, esse selo é meu. E aí vai a história. Bom, o selo identificava a pessoa, identificava quem era. E aí entra a questão da época também das cartas. As cartas recebiam um selo. Quando a gente fala em selo, a gente pensa selinho de papel. Obviamente que naquela época não era selinho de papel, era selinho de argila. E era um selo preso com uma corda. E a argila ainda com uma certa textura, né? Ele pegava um anel, que é chamado um sinete, ou uma marca, alguma coisa que identificasse ali o que era aquele selo. Então as cartas eram fechadas com uma corda e uma argila. Para abrir aquela carta tinha que quebrar aquela argila, tinha que quebrar aquele selo. Por isso que a carta do Apocalipse, tinha 7 selos. Mas o que chama a atenção, o que é escrito por dentro e por fora? Isso é o que a gente vai mostrar também. Então, vamos colocar as imagens aí. Nós temos a imagem 1, 2 e 3. Bota a primeira imagem e eu vou explicar. Essa daqui é a primeira imagem. Dá para baixar um pouquinho essa luz aqui?
só para essa imagem daqui não está vendo direito. Irmãos, essa imagem aqui é só para você ter uma visão melhor do que significa. Essa não tem nada a ver com essa época. Ali nós estamos vendo o quê? Um selo de plástico, provavelmente, algum outro material, mas que não é barro, e uma corda. E um rolo amarrado, não tem como desamarrar. Ou você corta a corda, ou você quebra o selo. Então, eu só estou mostrando isso aqui para você visualizar, porque quando a gente vê o barro, a gente não consegue ter uma noção muito exata do que seja. Joga outra imagem. Ali naquele canto onde está estandarte de Mari, é o selo. Nós estamos vendo ali um bloco de argila com as cordinhas passando por dentro. Então, quando aquela corda passasse por dentro, é claro que a cordinha ali está cortada, né? Óbvio, mas ela passada por ali, não tinha como abrir essa carta a não ser quebrando o selo. Pode passar. Essa daqui, ali nós estamos vendo uma carta, naquele cantinho ali, aquela cor ali, bege, né? Acredito que seja isso. Com a corda e o selo. Então nós estamos vendo ali o selo, como funcionava as cartas seladas. Essas cartas, não, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Aqui embaixo, nós estamos vendo assim, a gente está vendo tão pequenininho, né? São selos, eles são selos. Acho que essa é a terceira imagem, né? Então deixa por aí. Irmãos, as cartas eram seladas. Pode acender a luz aí, por favor? As cartas, vão ter mais imagens, tá, Erivelto? As cartas eram seladas com um anel, ou com um carimbo, ou com uma gol, um símbolo, alguma outra marca, que demonstrasse o proprietário, que identificava a sua origem. Então, o ato de selar a carta era a segurança de não ser visto por pessoas autorizadas. Poderia ser simplesmente uma carta, nem de autoridades, mas vamos dizer assim, de alguém para alguém que viesse a selar, para que no trajeto não abrisse a carta e não visse que carta é. Então, como se colocasse o selo, quando o destinatário recebesse a carta, ele tinha a garantia de que o selo, ali, intacto, a argila com a corda, obviamente, ninguém leu o conteúdo. Então, essa era a função. Então, isso garantia, porque para abrir a carta, obviamente, que era necessário quebrar o selo. Mas não era somente cartas que recebiam o selo, tinham documentos, e tinham documentos oficiais, assim, do Estado, do reino, de alguém que tinham aspectos jurídicos, tinham que julgar casos, tinham documentos oficiais mesmo do rei. Então tinha um compartimento, um departamento onde tinham cartas, todos esses documentos, todos selados. Então tinham livros também que podiam receber selos. Bota a imagem número 4 aí. Essa imagem número 4 aí, aquilo ali é um contrato, dá para ver lá em inglês, lá em cima, contrato de casamento, aí está lá a cidade de Elefantina. Então, um contrato de casamento lá de Elefantina. Esse contrato de casamento, ali está até mostrando como que era feito. A gente está vendo ele inteiro, depois está vendo que ele era enrolado, aí está mostrando passo a passo como que era feito. Enrolado, depois de enrolado, ele era pressionado, era amassado, depois de amassado ali, a gente dá para ver mostrando como que se fazia, e aí, na última cena, a gente está vendo ali o selo. Então está mostrando ali as setas, etc, etc, mostrando a corda e o selo. Não tinha como ser aberto. Pode tirar. Nós estamos aqui, irmãos, apenas com um detalhe. Que você tem uma visualização do que o Apocalipse está falando. Porque até então, se a gente não visualizar, a gente não consegue acompanhar. Nós estamos mostrando essas comprovações históricas para entender essa carta do Apocalipse e o choro de João. Mas olha que interessante. No texto que nós lemos, no Apocalipse 5:1, diz que aquele livro na mão de Deus era escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Na antiguidade, foi encontrado um documento com uma descrição semelhante, escrito por dentro e por fora. Está na hora da outra imagem. Vamos lá de novo. E ele funcionava desse jeito. Aqui é um documento.
Nós temos a parte de cima do documento, temos a parte de baixo do documento. Ok. A parte de cima estava escrito todo o conteúdo do documento. A parte de baixo estava escrito todo o conteúdo igual. Ali tem uma diferença de tamanho, porque as letras embaixo estão mais espaçadas e em cima está mais junto. Mas é o mesmo conteúdo. O que tem em cima, tem embaixo. Isso aí é escrito por dentro e por fora, porque a parte de baixo era enrolada e a parte de cima, ela ficava exposta. Então, um livro escrito por dentro, estava enrolado. E escrito por fora, é a parte de fora, que ficava exposta. Então, só para você entender o que é enrolar, o que é escrito por dentro e por fora. Eu espero que eu esteja me fazendo entender o que é escrito por dentro e por fora. Quando a parte de baixo ficou enrolada, obviamente que ficou escrito por dentro. E como a parte de cima ficou exposta, ela ficou escrita por fora. Então, aquele livro, aquele conteúdo, aquele documento, ele está escrito por dentro, enrolado, e do lado de fora. Agora, a pergunta natural é, por que eles selavam a parte de baixo? É isso que aconteceu no Apocalipse. Os livros eram escritos por dentro e por fora e tinha ainda 7 selos. Por que a parte de baixo ficava selada, a parte inferior, se a parte superior era a mesma coisa? Bom, nesse caso aqui, o conteúdo da carta não ficava escondido, ele ficava exposto, não ficava oculto para ninguém. A parte superior era para ser consultada a propósito, e isso era um documento oficial. Não era uma carta para alguém, isso já é um documento de governo, um conteúdo de departamentos. Então, lembrando que isso aqui é um documento oficial de cartório, vamos usar essa expressão para a gente poder entender hoje. Então, no caso de uma necessidade jurídica, preste atenção, o juiz poderia determinar que se quebrasse o selo, abrindo a parte de baixo, para ter certeza que não foi adulterado. Então, o juiz lia a parte de cima. Tá. Agora, vamos quebrar o selo e ver a parte de baixo para ver se o conteúdo é o mesmo, se não houve nenhuma adulteração no documento. Então, esse era o motivo. E o juiz, somente, vamos dizer assim, alguém que fosse digno da área, poderia dar validade ao documento, quebrando o selo, para consultar essa parte de baixo. E sem a confirmação do juiz, o documento não tinha força de lei. Então, esse era um documento de cartório público, que algumas pessoas que ali trabalhavam, obviamente que tinham acesso, e eles criaram uma segurança no documento para não ser adulterado, tendo o mesmo documento, mas um por dentro e outro por fora, e o que está por dentro estava selado. Nós temos ainda a imagem 6, 7 e 8, alguns documentos que possuem algum conteúdo especial. A próximo documento. Isso, deixa aqui. Não está dando para ver direito, né? Bom se eu tivesse aquele laserzinho aqui para poder... Irmãos, eu saí para comprar esse troço, não achei em lugar nenhum. Onde é que compra esse negócio? Fui em vários lugares. Ali tem aquele selozinho. Ali tem 7 selos, são 7 bolinhas de argila. Alguns documentos que possuíam um conteúdo especial, eles recebiam 7 selos. Então, quando a Bíblia fala que essa carta tinha 7 selos, João estava recebendo essa informação que ele foi escrevendo no livro do Apocalipse, né? Uma carta com 7 selos. João sabia o que era uma carta com 7 selos. João sabia o que era uma carta escrita por dentro e por fora. João tinha entendimento de tudo que Deus estava falando, tudo que Jesus estava falando para ele, por isso que ele chorava muito. Então, foi encontrado esse documento com 7 selos. Isso significa, irmãos, que 7 selos identificava que o documento não era um documento qualquer, era um documento de um grau de importância maior para receber 7 selos. E aquela carta que João estava vendo era um documento de um grau de importância muito alto para receber
7 selos. O Império Romano usava essa prática, o próprio Israel usava essa prática, e João viu esse documento nas mãos de Deus. Gente, a bem da verdade, só João ver um documento nas mãos de Deus já era algo importante. Só em João saber que Deus estava sentado num trono com um documento na mão, e quando ele viu que o documento estava escrito por dentro e por fora, naquele formato ali, e com 7 selos, ele viu o negócio é grande, e ele teve a identificação do que era aquele documento. Agora, imagine, irmãos, estar diante de João, esse documento escrito, nas mãos do Altíssimo, sem que não houvesse ninguém para quebrar o selo, e ele sabendo o que era aquela carta que nós vamos falar daqui a pouquinho. Que documento era esse? João sabia que documento era, e ele chorava. E a Bíblia fala que ele não só chorava, ele chorava muito. Tudo leva a crer que João viu na mão do Altíssimo, irmãos. É o que a Bíblia fala que é o direito de legalidade, de posse da terra, de volta para o Senhor Jesus Cristo. A terra está condenada, o mundo inteiro jaz no maligno. O que Jesus fez? Jesus foi recuperar a terra. Bota o outro documento, são 3 imagens, né? Eu não falei do esse. Esse daqui é um documento inteiro, lá em cima. Aliás, eu tenho a próxima, vai ser melhor. Lá em cima estão os selos, só para entender. 7 selos, um documento, esse e o próximo é exatamente o mesmo. Aqui, é exatamente o mesmo, só para a gente, é mais ampliado para a gente ver. Pode fechar. Vamos acender aí, por favor. Obrigado, Ronaldo. Tudo leva a crer que João viu nas mãos do Altíssimo um testamento. Irmãos, depois de Jesus, agora, João estava com o coração pesado, e eu quero mostrar o porquê que ele estava com o coração pesado naquele momento. Depois de Jesus falar dos problemas da igreja, que é o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, dos alertas que foram feitos para cada igreja. Depois de Jesus falar dos problemas da igreja, alertar os pastores para cuidar do pecado que entrava na igreja, agora João se via numa situação difícil. Olha a situação de João, olha que situação dele. João recebe do Senhor palavras a respeito da igreja que ele pastoreou. A igreja de Éfeso, quem pastoreou a igreja de Éfeso, antes de João ir para a ilha de Patmos, foi João que pastoreou. A igreja com problemas, o livro das promessas, o livro com o testamento do Filho de Deus para os homens poder ser aberto. João viu que aquele documento ia liberar essas promessas. Aquele documento era um direito que o ser humano, aquele que foi lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro, aquele que vai viver o novo céu e nova terra, aquele documento era um direito dessas pessoas, dessas pessoas somos nós. É o direito de propriedade. E João viu que aquele documento podia, se ele fosse aberto, liberava as promessas. Como filho de Deus. Ali estava o direito das mansões celestiais, o direito de morar definitivamente com Jesus, o direito de galardão, o direito das recompensas. E se esse testamento ainda estava lacrado com 7 selos, é porque a herança ainda não estava disponibilizada, precisava ser aberto por um juiz. A quem de direito, a quem que fosse digno para abrir aquele documento. E de acordo com a palavra de Deus, a herança só é válida depois que o testador morresse. E aí, lá em Hebreus diz assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Claro, uma pessoa em vida que faz o testamento, aquele testamento só entra em validade depois da sua morte. A Bíblia já identificava isso e hoje é assim. Então, quando a morte do testador, quando existe a morte do testador, então Jesus, como o testador,
O testador é aquele que tem um testamento, aquele que tem um direito de propriedade, que são as promessas de Deus, que é a salvação eterna, que são as mansões celestiais, o galardão, as recompensas. Aquele que é o testador que vai legar uma herança para os filhos, ele precisa morrer para que isso aconteça. Então ele morreu e ressuscitou. Então o testador já havia morrido, só resta agora alguém digno para abrir o documento e liberar os direitos de filho. Essa que é a questão que João está vendo ali no Apocalipse. Então, olha o que a palavra de Deus fala a respeito dos direitos do filho. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Romanos, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos agora, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, se somos herdeiros, como vamos herdar? Nós não temos dignidade para herdar nada. Somos herdeiros, mas como que nós vamos herdar se não temos dignidade? Então, Cristo nos deu a dignidade. Cristo perdoou os nossos pecados. Agora presta atenção, quem somos nós para não perdoar o pecado do outro? Se o perdão dele nos dá a vida eterna, quem somos nós para não perdoar? Pelo amor de Deus, irmãos, eu estou falando isso, você que é a minha prática de vida, eu tenho o meu coração predisposto a perdoar, porque eu sei o traste que eu sou, o ser humano que eu sou, o problema que eu sou. Então, assim como muitas pessoas ao longo da minha vida me ofenderam, eu também ofendi alguém. Assim como eu perdoei, eu preciso ser perdoado. Ou isso é só comigo e você não está nesse barco? Entendeu? Cristo nos deu a dignidade. Foi Ele quem abriu os selos para garantir a promessa do Pai para nós. Mateus 25 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos do meu Pai. Isso só poderia ser falado depois que se quebrasse os selos para abrir. E João sabia exatamente disso. Eu creio que o choro de João foi justificado pelo fato dele ter ouvido do Senhor alguns desagrados. Pouco antes dessa cena, ele ter ouvido Jesus falando o que estava acontecendo com a igreja dele. Irmãos, preste atenção. O Apocalipse fala de um monte de tragédias. Mas antes de falar das tragédias, fala da igreja. Igreja, você está com problema. Resolva os seus problemas. Como a igreja não resolveu os problemas, vieram as tragédias. Deu para conectar? Deu para entender? Por que o mundo ficou no caos? Porque a igreja não resolveu o seu problema. E foi feito um alerta. E o Senhor diz: resolve, senão eu removerei o seu candeeiro. O que é candeeiro? No capítulo número 1 de Apocalipse fala o que é o candeeiro. O candeeiro é a igreja. Está lá, está revelado. Candeeiro é a igreja. Então, o Senhor diz: resolve, senão eu vou remover o seu candeeiro. Remove, pastor, senão eu vou remover a tua igreja. E João ouviu isso da igreja que ele foi pastor em Éfeso. Jesus falou com ele: escreve, João, para a igreja de Éfeso. Ele: para minha igreja? Só que ele estava exilado. Ele estava na ilha de Patmos. E Jesus falou: escreve para a igreja de Éfeso. Ele: ué, mas a igreja que eu pastoreio? O que tem na minha igreja? E no final diz: resolve o pastor que está lá. Você vai mandar essa igreja para a igreja lá de Éfeso, para ele resolver esse problema, que é voltar ao primeiro amor. Porque se não voltar ao primeiro amor, eu vou remover essa igreja
e a igreja foi removida. Não é triste isso? Todas essas igrejas foram removidas. Por que elas foram removidas? Porque as igrejas não caminham santidade. Porque as pessoas não honram o Deus que tem. Porque as pessoas vivem como elas querem, dissolutamente. Eu vou na igreja a hora que eu quero, eu oro a hora que eu quero, eu faço o que eu quero, mas não é para fazer o que você quer, é para fazer o que Deus quer. Isso é santidade, isso é buscar a Deus, isso é ter compromisso com os céus. Hoje de manhã eu estava falando das virgens que tinham lâmpadas e azeite. 5 tinham lâmpadas e azeite, e 5 tinham lâmpadas. Cadê o azeite? O que adianta ter lâmpada? O que adianta estar na igreja? Cadê o azeite? Não, eu estou na igreja. Tá, você está na lâmpada. E o azeite? Não tem azeite, só tem lâmpada. Irmãos, a igreja vem errando desde sempre. Nós temos que continuar no erro? Ou o meu discurso é muito duro de falar de santidade? Eu creio que o choro de João foi justificado pelo fato dele ter acabado de ouvir do Senhor alguns desagrados com a igreja. Não somente com a igreja dele, com as igrejas. E daqueles alertas do capítulo 2 e capítulo 3, Jesus disse: se não resolver esse problema na minha igreja, as 7 igrejas, que ali é as 7 igrejas representadas, né? Eu vou remover o seu candeeiro, quer dizer, eu vou remover essa igreja. Jesus estava chamando a atenção dos anjos da igreja, que são os pastores, para se corrigirem e corrigirem a igreja. Pelo relato das cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, a igreja não parecia digna de receber qualquer herança. Nenhuma daquela igreja era digna de receber herança. E o que João está vendo agora? Falando sobre herança. Aí ele fica na cabeça dele: como que nós vamos receber essa herança se não tem ninguém digno? Se as igrejas não tem nenhuma digna, se as igrejas estão caminhando para o caos, tanto é que no desenrolar do Apocalipse, irmãos, é um caos. Se as igrejas cumprem o seu papel, não desenrola o Apocalipse. E ele faz o alerta para as igrejas: resolve, senão vou remover o candeeiro. Removeu todas as igrejas. O que aconteceu? Tragédia. Agora, depois de ouvir tantas repreensões que do Senhor, no capítulo 2 e 3, tá? Quanto a igreja, João tinha a mais absoluta certeza de que não havia ninguém para abrir os selos com o objetivo de liberar a vida eterna, a salvação eterna, as bênçãos, o direito de propriedade, o direito de herança, o direito de filho. Nenhum juiz, nenhum homem na terra possuía dignidade para pegar o livro das mãos de Deus, porque o livro estava nas mãos do Pai. Tinha que pegar o livro nas mãos do... Quem é que tinha dignidade para chegar lá diante das mãos do Pai, sentado no trono do Senhor de toda a terra, e pegar e abrir a herança? Então João chorava, porque ele ouviu muitas coisas do Senhor a respeito da igreja. E de repente algo bom acontece, né? Quando alguém chega para João e diz: não chora, João, o Cordeiro de Deus que foi morto, ele é digno de abrir o selo e desatar, abrir o livro e desatar os selos. Quando Adão e Eva foram criados, irmãos, Deus concedeu a terra para eles. A terra era de Adão e Eva, ok, e de toda a sua descendência, mas Adão entregou a terra. Lembra que o diabo falou para Jesus, falou para o Senhor assim, nas 3 tentações, da última tentação diz: se prostrado me adorares, te entregarei todos os reinos desse mundo. E o Senhor Jesus falou assim: só o Senhor Deus adorarás? Por que ele disse: se prostrado me adorares, eu te entregarei? Porque o título da terra estava na mão dele, ele era o dono. E João escreveu, esse João, ele escreveu: o mundo inteiro jaz no maligno, a terra está nas mãos de Satanás. Até o presente momento, está nas mãos de Satanás. Nós estamos lutando, irmãos. Você tem que lutar todo dia para orar. Mas é lutar. Isso não flui.
É lutar para orar, é lutar para ler a Bíblia, é todo dia. Você tem que brigar com essa carne, não pode se deixar levar pela indisciplina e pela preguiça. A tua vida está em jogo, a tua família está em jogo, a tua esposa está em jogo. Está em jogo. E a gente vive nesse mundo exatamente como Jesus falou, lá nas cartas do Apocalipse. Levanta, resolve o seu problema, senão a igreja vai ser removida. A igreja não é removida, mas as pessoas são. Quantas pessoas estão na apostasia? Irmãos, nós vamos fazer, agora entramos em novo ano, um ano de pandemia. Tem irmãos que ainda não vieram para o santuário. Onde é que estão? A terra foi entregue a Adão. Obviamente, Adão e Eva, toda a sua descendência, mas Adão entregou para Satanás e o diabo se tornou legalmente, não moralmente, né? Moralmente não, porque foi através do engano, né? Mas legalmente ele se tornou o dono desse mundo. E aí nós batemos nessa tecla de que o Senhor recuperou o seu direito de propriedade. Jesus recuperou. Jesus recuperou das terras das mãos do diabo. E ainda, ele não só recuperou a terra, mas ele resgatou o que existe de mais precioso na terra, que é o homem. Toda essa briga toda, toda essa luta toda, o Calvário, a cruz de Cristo, tudo isso por causa de quê? Cara, por causa de mim, por causa de você. E a gente não valoriza isso. Só ir indo perdendo a presença do Espírito Santo para achar que isso é normal. Eu não me acostumo de ser pastor. E não me acostumo com a minha salvação. Eu tenho mais de 20 anos de ministério de pastor, mas eu ainda me emociono. Eu me considero honrado por ter essa patente, esse título de pastor. Isso para mim é honra. Eu não me acostumo. Para chegar aqui e ministrar essa palavra, é todo domingo a mesma coisa. Eu fico tenso. Não me acostumei com isso. Eu não me acostumo e não quero me acostumar com a salvação que eu recebi e com o título que o Senhor me deu de ministro do Evangelho. Então, se você já se acostumou com a salvação, eu lamento. Que essa graça é a maior que Deus pode dar para um homem, pode dar para uma pessoa, a salvação da sua vida eterna. E a gente lidar como se fosse ali comprar 1 quilo de tomate. Nada. Não tem esforço, não tem sacrifício para estar no santuário, para estar na presença de Deus, para pegar as escrituras. Se você diz, Deus não fala comigo, começa a ler a Bíblia agora para ver se Deus não vai falar contigo. Começa a ler a Bíblia, eu estou te desafiando. Deus fala conosco pelas Escrituras. Ali Ele fala com o seu povo, mas quem não lê Bíblia, parece que Deus não fala comigo. Não é parece não, não fala mesmo, não está falando mesmo. Ele morreu em nosso lugar, Ele resgatou tudo que o diabo astutamente conseguiu tomar do homem. E o que é mais precioso, Ele resgatou a nossa vida para morar com Ele definitivamente, para sempre. Isso tem preço? E agora, legalmente falando, novo céu e nova terra pertence a Cristo. Se Ele se tornou o proprietário legal, Jesus, se tornou o dono legal, aquele que tem autoridade sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra, se Jesus recuperou o direito, tomou de volta esse direito de propriedade, Ele agora pode abrir o livro e quebrar os selos. Porque foi Ele quem lutou e morreu por essa conquista, para ter esse direito de abrir esse livro. E o que Ele faz? O que Jesus... Nós somos co-herdeiros, irmão. Você sabe o que é ser co-herdeiro? Ele recebeu o direito e falou assim, irmão, o direito é meu, mas eu quero também que você tenha esse direito. A herança é minha.
mas eu quero também que você tenha. Toma a minha herança. Eu quero que você desfrute da minha herança, a herança do Cordeiro. A herança é dele. Ele resolveu partilhar o seu direito de herança com aqueles que confessam com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. As mansões celestiais são para aqueles que trazem a marca do Cordeiro. O reino de Deus é para aqueles que foram comprados e lavados com o sangue do Cordeiro. Ele é o único que pode abrir o livro do testamento, quebrando a cada um dos 7 selos, porque ele tem dignidade para isso. Ainda tem algo que chama a atenção no Apocalipse, que causa uma estranheza, irmãos. É que o Cordeiro ainda estava com a marca, presta atenção que isso aqui é forte, tá? O Cordeiro de Deus, quando fala, no capítulo 5, a tradução na língua portuguesa não ficou tão clara quanto que está nos originais. Mas o que causa estranheza para a gente ali, é que o Cordeiro ainda mostrava ele lá, quando João viu viu Deus assentado no trono e viu o Cordeiro, ele viu o Cordeiro com uma marca de sangue, no pescoço, como se tivesse cortado. E essa é a ideia que na língua original transmite. Ele estava com uma marca, mas ele estava vivo. É como se tivesse aquela abertura, né, de corte. Aquela abertura de corte, mas ele estava vivo. E interessante é que tem um filme de João na ilha de Patmos, esse João na ilha de Patmos, que nesse momento, nessa cena, mostra uma cena. Nessa cena, mostra o Cordeiro vivo, com marca de sangue no pescoço. Então aí, quem vê o filme e faz a nossa leitura bíblica na língua portuguesa não entende do que se trata e por que está dessa forma. Mas no grego, o filme retratou o original, a ideia original, que é o Cordeiro como se tivesse sido cortado no pescoço com sangue. Que na verdade, isso está no verso 6 na língua portuguesa. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. No grego diz degolado. No grego, com o pescoço cortado. Mas o que isso significa? Irmãos, quando Jesus ressuscitou, ele chegou para Tomé e disse: Tomé, você não crê? Você disse que só iria acreditar se visse as chagas. Aí Jesus mostrou as marcas dos cravos nas mãos. E ele falou assim: bota a sua mão aqui do lado, porque quando ele já tinha morrido, o soldado foi com uma lança e fez um corte do lado de Jesus, e a Bíblia fala que saiu água e sangue. Então, Jesus tem uma marca do lado, não sei direito ou esquerdo, né? Aqui eu estou botando o lado esquerdo, tem uma marca e cravos nas mãos e pés. Irmãos, essas marcas continuaram. Jesus estava com o corpo glorificado, mas as marcas continuaram. Como que ele com o corpo glorificado, as marcas continuaram? Como que ele no céu ainda tinha a marca, mostrando uma marca de degola? O corpo glorificado dele, irmãos, não apagou as marcas do nosso pecado no corpo dele. Aquilo ali era marca de quê? Do nosso pecado? O que identifica que Jesus morreu pelos nossos pecados? As marcas, estão aqui as marcas. Eu morri por você. Eu morri pela tua salvação, eu morri pela tua vida eterna. Eu morri para perdoar os seus piores pecados. Eu morri por você, está aqui as marcas. Então Jesus ficou com o corpo glorificado e ainda com as marcas. Que tremendo! Isso mostra que ele é corpo glorificado, 100% Deus. Marcas, 100% homem. Ele é Deus e é homem. É humano e é divino. Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio em corpo humano, 100% homem, mas ele não perdeu a sua divindade.
Ele não perdeu. Eu citei esse verso lá em Romanos capítulo 13, não sei se é verso 27, por aí. Fala que os dons são irrevogáveis, quer dizer, o Espírito Santo, quando distribui os dons como lhe apraz, ele distribui o dom e não toma de volta. Deu. Os dons são irrevogáveis. Tá. Isso quer dizer que Jesus, sendo divino, ele não abandonou a sua divindade. Ele continua. Ele não perdeu o que ele é, a sua essência. O livro de Atos diz que Jesus voltará para buscar a sua igreja, assim como nós vimos, os apóstolos, viram ele ir para o céu, o anjo disse, assim ele voltará. Jesus não perdeu a sua identificação, irmãos, com a natureza humana. Ele continua com as marcas de ter sido machucado, as marcas continuam por amor a cada um de nós. A Bíblia diz que no céu não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto. E nós não teremos nenhuma sequela do pecado no nosso corpo quando nós estivermos no céu. Quando a gente estiver no céu, qual é a marca de sequelas de pecado que nós vamos ter? Nenhuma. Nem de pecado, nem de cirurgia. Você fez alguma cirurgia? Lá no céu não vai ter marcas dessa vida. Mas o Cordeiro de Deus vai ter as suas marcas. Para mostrar quem Ele foi, quem Ele é e quem Ele sempre será. Ninguém vai poder tirar as marcas de Cristo. O Cordeiro, Ele é Deus 100% e homem 100%. O Cordeiro abriu o livro do Novo, abriu o livro do Testamento e compartilhou conosco a sua herança. Por isso ele diz que nós iremos assentar com ele no trono. Ele não fala que nós iremos assentar com ele no trono? A gente fica pensando assim, como é que vai ser? Um monte de trono para todo mundo? Não, gente, assentar no trono não significa que a gente vai sentar. Isso é uma linguagem figurada dizendo que nós vamos reinar. Que esse período, essa dor, essa tentação, esse vacilo, essas indisciplinas, isso vai passar. Essa visitação de pecado, isso não vai ter mais. Então, é como se, imagina hoje, você não ter tentação nenhuma, você ter firme, é como se estivesse reinando. O que é reinar? São os pecados estarem debaixo dos nossos pés. Isso é reinar. Hoje nós reinamos em vida, mas sabe que é uma briga, né? Estamos reinando em vida, mas depois reinar definitivamente significa você não ter mais a presença do pecado. É ser rei, é ser superior. Então, assentar com ele no trono quer dizer isso. Senão ele vai ter bilhões de tronos, né? Todo mundo vai sentar no trono, então não cabe, isso é uma linguagem figurada. Assim ele diz, assim como eu assentei no trono do meu Pai, você vai se assentar no trono comigo, nós vamos reinar. Oh, glória! E no Apocalipse diz que naquele tempo, João, né? A Bíblia fala, e naquele tempo, olhei para a Nova Jerusalém e não vi lá santuário, que o próprio Cordeiro de Deus está no meio dele. Não tem santuário mais. Jesus é o próprio santuário. A Bíblia fala que na Nova Jerusalém, que não vai ter sol, porque o próprio Deus iluminará a cidade. No primeiro dia, Deus disse, haja luz. No quarto dia foi criado o sol. Como é que a luz foi criada no primeiro dia e o sol no quarto dia? Porque esse sol é o próprio Deus, essa luz é o próprio Deus. Então na Nova Jerusalém não vai ter sol, o Senhor iluminará a cidade. Ele é a luz. João estava muito angustiado e desejando uma resposta diante de um livro que ele conhecia e sabia muito bem o que se referia. João estava angustiado com a situação da igreja, com o futuro dos irmãos e a questão da herança. E João estava orando muito a Deus e desejando uma resposta. João estava exilado na ilha de Patmos e Jesus fala com ele no capítulo 2 do Apocalipse sobre a igreja dele de Éfeso.
Aliás, essa foi a primeira igreja a receber a advertência. A primeira igreja a receber a advertência, a igreja de Éfeso. Exatamente a igreja que João foi pastor. João foi pastor nessa igreja e ela foi advertida por Jesus. Eu acredito que João ficou angustiado ali. O que Jesus disse? Eu botei aqui 3 coisinhas. Diz, uma das advertências, vamos lá, diz assim: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Segunda advertência: arrependa-te e volta às primeiras obras. Terceira advertência: caso não se arrependa, removerei a igreja. Será que isso não fala conosco hoje? Essa advertência? E a igreja foi removida? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Isso não fala conosco? Não fala conosco? Arrependa-te e volta às primeiras obras. Volta a ser quem você era, uma pessoa consagrada, que amava a Deus, que não tinha sol e chuva, e que orava, e que evangelizava, e que ia para a casa do Senhor, e que vivia em santidade. Arrependa-te e volta às primeiras obras. Caso não se arrependa, removerei a igreja. João ouviu isso. Irmãos, vamos estar de pé. Você que está fora da igreja, volte. É hora de voltar. Você que nos ouve pela internet, tem um lugarzinho para você aqui, nesse santuário. Tem um lugar para você. E é aquela questão: por que você está fora da igreja? Porque te magoaram? Eu também fui magoado. Mas eu perdoei. Aliás, isso faz parte da minha história. Eu tenho essa pauta. Novembro de 2013, eu fiz uma pauta para conversar com a minha pastora na época, pastora Dulce. Uma pauta. Desde a época do pastor Haroldo, das coisas que me feriram e me magoaram na igreja. Isso em qualquer lugar, não estou falando mal da igreja não. O problema é aquele que dá as costas para a igreja. Ele está dando as costas para a igreja ou para Deus? Sentei para conversar com a pastora e falei: pastora, eu não estou aqui para acusar a senhora, eu não estou aqui para falar mal da igreja, nem da senhora, nem de ninguém, mas eu preciso falar dos meus sentimentos. Olha, pastor, aconteceu isso. Aí teve momentos que a pastora Dulce falou assim: mas eu fiz isso, pastor? Eu falei: fez, pastora, mas eu não estou acusando a senhora de nada não. Irmãos, com esse tom de voz, não estou aqui fazendo teatro, não estou dramatizando, quer dizer, fazendo cena. Eu falei: pastor, eu não estou aqui para acusar a senhora não, pastor, eu só preciso falar dos meus sentimentos. Você sabe o que cura a gente? Quando a gente fala do sentimento. Se você resolve uma demanda com alguém, e se você não fala do sentimento, isso continua te fazendo mal. Você precisa falar do sentimento. Você está liberto. Se falar do sentimento: não, está perdoado. Não está, desculpa, está perdoado, mas o sentimento continua. Então continua te atrapalhando. E eu falei: pastora, eu não vim aqui para acusar nem de falar mal da igreja. Eu vim aqui só para falar dos meus sentimentos. Aí contei. Falei: pastora, eu não estou aqui falando isso para falar da senhora, por favor. Eu só quero falar que nessa situação eu fiquei irado. Nessa situação aqui eu fiquei muito magoado com a senhora. Eu não quero falar mal da senhora. Gente, eu repeti isso umas 1000 vezes. Porque eu não queria, só queria ser curado. Hoje eu sou um pastor curado, por isso que hoje eu estou aqui. E nesse púlpito aqui, a pastora Dulce falou a seguinte frase: o pastor Camp soube esperar. Feche os teus olhos.
Glória a Deus. Feche os seus olhos. Jesus está te chamando, vem. Você vem? Jesus está te chamando para um compromisso mais profundo com Ele. Você está querendo isso? Ou você está satisfeito com a vida que você está vivendo hoje? Você está satisfeito com o seu cristianismo? Você está satisfeito com o homem de Deus que você tem sido? Com a mulher de Deus que você tem apresentado? Com o jovem de Deus diante do santuário do Senhor? Você está satisfeito com a sua vida? Com o seu cenário? Dando desculpas para Deus, para isso, para aquilo, para tantas coisas. Estamos chegando no final dos tempos, é hora de conserto, é hora de perdão. Nós temos direito a uma herança. Seja digno para receber essa herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Neste lugar, tu és real. Abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Ao meu clamor.
isso para o Senhor. Me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais se conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a nossa herança, Senhor. Tu és a nossa fonte. Tu és, Senhor, aquelas águas tranquilas. É em Ti que nós saciamos a nossa sede. É em Ti, Senhor, que nós confiamos a nossa fé. É em Ti, Senhor, que nós depositamos a nossa vida. Oh, te exaltamos nesse lugar. Recebe, Senhor, a cada um de nós. Oh, Ele já venceu a morte. Ele já rompeu o selo. Ele já abriu o testamento. Você agora é dono de uma herança eterna. Você foi salvo e lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro. Oh, Senhor, estenda as tuas mãos nesse lugar. Perdoe pecados. Traga, Senhor, santificação aos teus filhos. Dê força, Senhor, para viver na tua presença. Restaura, Senhor, a vida. Restaura a fé. Restaura o amor. Restaura a força de te servir. Faz-nos homens e mulheres de Deus. Faz-nos pessoas, Senhor, que te amem, que pague o preço para viver na tua presença, que não abra a mão de estar no santuário, que queira estar nesse lugar te amando, te adorando, recebendo as tuas revelações, recebendo as tuas palavras. Edifica a nossa vida, fortalece o nosso viver, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, a vida do teu povo. E você que nos ouve pela internet, Jesus é o único que pode perdoar os seus pecados. Jesus é o único que pode escrever o seu nome na vida eterna. Receba hoje mesmo ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Entrega a sua vida para Ele. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Oh, Jesus, tome a sua decisão ao lado de Cristo. Senhor, eu abençoo o teu povo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada, uma semana na tua presença. Fortalece-nos, Senhor, em ti. Em nome de Jesus Cristo, leva o teu povo debaixo de graça. Amém e amém. Irmãos, você está recebendo todas as condições na sua igreja, você não se desviar. Você tem uma neve, você tem a oração da madrugada. Se você não está na oração da madrugada, procure. Se você não está em a neve, procure. E quando a neve voltar, não fuja. Não crie corpo mole, participe. São os sistemas de segurança que você está tendo para não se perder. Deus abençoe rica e abundantemente. Boa noite a todos.